Você lembra desse vídeo? Excuse me, Rob. You're excused. And that's your problem. Antes de começar o vídeo de hoje, Carol, por que você tá com essa maquiagem muito ridiculamente feia? Já já você vai saber. Também queria confessar que esse vídeo era para ser um vídeo agora de Taxi Driver. Aí eu pensei, não vou pular de filme indiano do nada para filme dos Estados Unidos. Acho que vai ficar meio estranho, o povo não vai entender. Então eu vou fazer um vídeo para explicar o canal. Eu fiz, saiu semana passada, vai lá conferir inclusive. Daí acabei perdendo o hype para falar de Taxi Driver. E aí eu pensei, não, vou procurar outro filme de Hollywood para fazer. Até que eu dei de cara com um filme que é absolutamente sim. De acordo com o próprio senhor cinema, Martin Scorsese, Zoolander é melhor que os meus filmes. Ele disse isso. Zoolander é um filme de 2001 dirigido, co-escrito e protagonizado por Ben Stiller. É esse cara aí, todo mundo conhece ele. E o filme conta a história de Derek Zoolander, que é um modelo, o maior modelo de todo mundo. Ele é o cara, o mais. E para dar um contexto, no começo do filme, mostra que o primeiro-ministro da Malásia, ele tá ficando muito popular, porque ele tá prometendo que ele quer acabar com a mão de obra barata e com a mão de obra infantil. Aí os caras do mais alto ramo da indústria da moda se reúnem numa reunião e vão discutir o que eles vão fazer com esse ministro, porque não pode, né? Porque se acabar com a mão de obra barata, acabou o lucro deles também. E esse filme tá muito realista para ser um filme de comédia. Eles decidem que eles têm que acabar com esse primeiro-ministro e decidem que o Jacobin, um estilista muito famoso lá do ramo da moda, ele vai ficar encarregado de acabar com esse ministro. Aí ele, não, mas não dá tempo de treinar um agente, alguém para acabar com ele. Aí eles falam que eles precisam de um agente muito burro, um asno, um tremendo de um imbecil, um cara cabeça oca. Enfim, um completo idiota. Aí o Jacobin fala, mas onde nesse mundo encontrarei tamanho asno? Aí corta pro Derek Zoolander, o modelo. Aí o Derek, ele tá dando uma entrevista para uma jornalista chamada Matilda, que ela vai aparecer muito no filme. Aí a jornalista pergunta qual é a marca registrada dele. Aí ele fala, acho que minha pose mais famosa é a Blue Steel. Aí ela, você pode mostrar? Aí ele faz essa cara aqui. Ela, nossa, impressionante. E tem a Ferrari, a La Tigre, que elas são mais suaves. Normalmente eu uso pra coisas mais tranquilas. Ela, você pode demonstrar? Aí ele, simplesmente cinema. Aí ele fala que também tem a Magnum, que é uma que ele tá projetando há mais de 8, 9 anos. Aí a Matilda pergunta, mas você pode mostrar? Aí ele, tá louca? Eu não deveria nem estar falando disso. Aí tá tendo um evento de moda que é tipo... Qual a palavra? É quando vão receber um prêmio, premiação. Porra, tá tendo uma premiação pra modelos. Aí o Derek, ele já é o maior modelo masculino do ano há 3 anos consecutivos. Só que aí apareceu um cara que tá sendo meio que competição pra ele, que vai disputar o prêmio junto com ele, que é o Hansel. E o Derek chega, aí enquanto ele tá dando entrevista, ele olha pra trás assim e o Hansel passa. E é aquela famosa cena que, nossa, viralizou tanto. Aí tá, começa o evento, aí começa a apresentar os candidatos, os indicados pro modelo do ano. E começam com o Hansel. Começa com o Hansel? Tô falando que ele é tipo um cara da natureza, um cara pé no chão. Ele não é como os outros garotos, ele era diferente. Daí corta pro Derek. Aí o narrador ele fala algo tipo um modelo de 5 sílabas. Derek Zoolander. Aí corta pra ele contando nos dedos se realmente tem 5 sílabas. Aí na hora que vão anunciar o ganhador, o Hansel ganha. Só que aí o Derek tá subindo no palco, porque ele tá achando que ele ganhou. Acho que ele nem ouviu o apresentador falando o nome do Hansel, ele só foi. E ainda deixa ele falar por um bom tempo, só de sacanagem. Aí depois o apresentador fala que mostra o telão pra ele e tá lá o Hansel.
E o Derek fica desolado. Aí quando ele subiu no palco lá, inclusive, o Jacobin, que tava precisando de tamanho asno, é esse aí. É desse cara que a gente tá precisando. Corta, né? Já é no outro dia. O Derek, ele mora num apartamento com outros modelos masculinos. E aí eles estão falando mal do Hans. Ai, não aguento esse Hans. Ele é muito metido, ele é muito isso, ele é muito aquilo. Aí o Derek fala, para, gente. Calma, Aí o Derek fala, para, gente. Vocês já pensaram que há coisas mais importantes na vida do que ser muito, muito, muito ridiculamente bonito? Só que esses modelos também são um bando de asno. Todo modelo desse filme é um asno, é muito burro. Aí os caras começam a prestar atenção nele, né? Tipo, cara, o que você tá falando? Aí ele continua. Talvez nós devêssemos fazer algo mais significativo com a nossa vida, como ajudar pessoas. Aí os caras não levam ele muito a sério, né? E eles falam assim, cara, sabe do que você tá precisando? Aí eles falam o nome de uma bebida lá que eu esqueci agora. Daí eles saem no carrinho dele, eles param no posto de gasolina e começam a meter o louco. Aí eles tiram aquelas bombas de gasolina e fica jogando gasolina pra cima, molhando tudo. Aí o Derek vê que saiu a revista Times, que era da Matilda, que tava entrevistando ele, e na capa tá falando que ele é um idiota. Só que aí ele olha pros amigos dele, isso aqui não importa, o que importa são meus amigos. Aí as antas dos amigos dele, eles acendem, um deles, não todos, um deles acende o cigarro depois de ter se banhado de gasolina. E aí o que acontece? O posto de gasolina explode. Quem diria? Aí no funeral dos amigos dele tá o Derek todo de branco. Daí ele tá fazendo um discurso. Cara, esse filme é um filme de sátira, né? É um filme pra satirizar a indústria da moda. E é um filme de 2001. Então, obviamente, vai ter piada com negro, piada com mulher. Vão ofender todas as minorias que eles puderem em nome da comédia. Como tem vários outros, né? Esse aqui não vai ser diferente. E o Derek, ele faz o discurso assim. Ai, eles eram como irmãos pra mim. Mas não irmãos de verdade. Irmãos como as pessoas negras falam essa palavra. Porque tem mais significado, eu acho. Aí ele adiciona. Isso nos ensina que não é porque nós somos modelos muito bonitos, com tanquinhos sarados, que não podemos morrer num posto de gasolina, depois de uma guerrinha de gasolina. Quem disse que loira não pode usar biquíni? Daí ele aproveita para anunciar que ele vai se aposentar da carreira de modelo. Ele passa na empresa dele, né, do empresário dele, e aí o empresário dele manda real que ninguém leva ele a sério e tal, que não é para ser assim. Mas ele quer muito fazer algo grande, ele quer fazer algo significativo. Tanto que ele fala que ele queria abrir o centro do Derek Zoolander para crianças que não sabem ler e querem fazer outras coisas também, para ajudar as crianças que não sabem ler e querem fazer outras coisas também. Só que aí o empresário não leva ele a sério, né? Aí ele, não, eu preciso me encontrar. Aí começa a tocar cartola. Ele vai pra antiga cidade dele, ele encontra o pai dele, os dois irmãos dele. Aí ele, não, eu quero ajudar vocês a trabalhar na mina. Só que aí o pai dele não tá, assim, levando muito a sério, não tá achando que ele vai conseguir, mas ele vai. E também vem outra cena famosa, que é ele lá nas minas. Cada movimento que ele faz parece que ele tá fazendo pra alguma propaganda, um comercial. Enquanto todo mundo lá tá trabalhando, morrendo, suando, ele tá desfilando, ele sabe? Ah, muito bom. Só que aí ele se suja inteiro de poeira lá, suja propositalmente inteiro de preto. Ele se esconde no escuro. Quando o pai dele vai minerar, ele dá um susto no pai dele. Daí acaba o dia lá nas minas e eles vão para um restaurante, um estabelecimento lá. A televisão começa a passar um comercial do Derek em forma de sereia. Aí todo mundo começa a rir dele, todo mundo no bairro, o pai dele fica muito envergonhado e, tipo, ele levanta pra sair. O Zoolander, ele fala que não tem culpa dele ter nascido tão bonito assim, com a estrutura óssea perfeita. Ele só queria orgulhar o pai dele. O pai dele mete o louco também, falando... Eu agradeço por Deus ter levado sua mãe cedo,
que aí ela não estaria viva hoje pra ver o filho dela em forma de sereia. Aí parece que ele vai se impor, falar uma frase de efeito. Aí ele fala, sereio. É sereio. E sai do estabelecimento. Daí ele recebe a ligação do empresário dele falando que o Jacobin quer fazer uma parceria com ele, quer trabalhar com ele. O Derek vai, né? Se aposentou por um dia e já voltou. E ele vai para a empresa do Jacobin. Aí o Jacobin, ele vai fazer uma proposta para que o Derek aceite trabalhar com ele. E tira um pano de cima de uma maquete. Na maquete está escrito: Centro Derek Zolander para crianças que não sabem ler bem e querem aprender outras coisas. Aí ele fala que se o Derek aceitar trabalhar com ele, ele dá aquilo pra ele. Aí quando dá fé, ele taca a maquete no chão. Aí o Jacobin fica meio sem... O Derek fala, mas o que é isso? Uma escola pra formigas? Aí o Jacobin tá meio sem saber o que responder. Aí ele completa, como eu vou ensinar crianças a ler se elas nem cabem no lugar? Aí o Jacobin começa a entender que ele só é burro mesmo. Acontece. Aí o Jacobin vai mostrar o projeto pra ele, né? Que é o projeto Vagabundo. Em inglês é Derelict, algo assim. Isso vai ser importante depois. É uma campanha pra representar prostitutas, moradores de ruas, enfim. A escória da sociedade, praticamente, lá nas palavras dele. Aí esse vai ser o projeto lá. E ele quer que o Derek seja a cara do vagabundo. Porra, vagabundo. Voltando lá pra jornalista, ela... Lá no dia do evento, esqueci de falar, tava tendo muitos protestantes contra o Jacobin por causa da mão de obra barata. A jornalista que entrevistou o Derek, ela também tá contra o Jacobin, né? Então ela tá meio que investigando ele. Aí ela recebe uma ligação anônima falando pra ela ir pra tal lugar porque ela teria respostas. Aí ela chega num cais. E o Derek também tá nesse cais. Porque falaram que antes dele fazer o projeto, ele precisa se preparar. Aí levaram ele pra um spa. E ele tá lá nesse spa, relaxando. E a Matilda chega lá e pergunta, Derek, o que você tá fazendo aqui? Você não tinha se aposentado? Aí ele não quer muito papo com ela, porque foi ela que publicou que ele era um idiota pra revista Times. Só que aí descobre que a Matilda invadiu lá o spa. Aí a assistente maravilhosa, divônica do Jacobin, que é interpretada pela Mila... É Mila? Jovovich. Essa mulher tá fantástica nesse filme. Aí expulsa, aí o Derek ele fica lá nesse spa. Levam ele pra uma sala toda branca, cheia de enfermeiras. Aí o DJ põe um disco pra tocar chamado Relax. Relaxe. Pra quem não sabe inglês. E põe um negócio na cabeça dele e começam a fazer uma lavagem cerebral nele pra ele matar o primeiro-ministro da Malásia. Ele dorme e acorda no apartamento dele. A Matilda bateram na porta dele, falando que eles se viram há uma semana. Então, se passou uma semana, ele nem viu. Seria amanhã o desfile dele. Só que ele não dá muito ouvido pra Matilda e nem nada, sabe? E ele vai pra uma festa, um evento. Ele se tromba com o Hansel e tem aquela maravilhosa cena. Excuse me, bro. You're excused. And I'm not your bro. Aí, depois dessa cena, eles ficam ali num bate-boca, um negócio meio top 5 patadas pra você dar na escola. Só que sempre que o Derek vai responder, ele se embola. Por exemplo, ele fala, ai, que pena que o Jacobin não te chamou pro projeto dele chamado Vagabundo, que em inglês é Derelict. O Hansel faz pouco caso, tipo, não, eu tava muito ocupado viajando no ácido com os meus amigos. Então você pode enfiar o projeto na sua vaga bunda. Sim, eu gostei da tradução em português, eu tô falando dos dois pra ver a comparação. Aí o Derek, na hora de responder, ele se embanana todo, ele fala, a bunda pode ser vaga, mas é minha. Aí em inglês, ele fala, you can derelict my balls. Aí o Derek responde, I can derelict my own balls. Daí eles estão lá batendo boca, bate-boca. Aí ele, então vamos resolver isso na passarela. Aí eles vão lá para um armazém, a Matilda até segue eles lá. Aí eles vão fazer uma competição de passarela ali, sabe? Aí eles perguntam, não, a gente precisa de um juiz. Aí um cara surge na multidão e fala, se ninguém se opõe, eu posso ser o juiz. E quem é o cara? Ninguém mais, ninguém menos que David Bowie. Daí tá, começa a competição de passarela. Um vai fazer uma coisa, né? Ele vai desfilar.
e o outro tem que imitar e adicionar algo melhor, sabe? Daí tempo vai, tempo vem, lá eles estão tratando isso como se fosse uma luta de UFC, até que chega uma hora que o Hansel, ele põe uma mão dentro das calças, aí ele fica lá mexendo essa mão, aí ele mexe essa mão, daí ele consegue tirar a cueca dele com uma mão só. Aí o Derek, pra ele continuar competindo, ele tem que fazer a mesma coisa. Só que ele tenta lá, enfia a mão, fica meia hora lá com a mão nas calças dele. Só que na hora de puxar, ele dá um cuecão em si mesmo. E o David Bowie vai lá analisar e o Derek é desclassificado. Aí chega a assistente de Ivônica, né? E a Matilda, ela pega o Derek pela mão e ele sai dali. Aí eles estão lá conversando no carro até que ela recebe outra ligação do mesmo cara que ligou pra ela da outra vez. Falando, venha no cemitério tal. Aí eles vão no cemitério tal. Aí chegando lá, eles percebem que todos os modelos que trabalharam com o Jacobin, por algum motivo não passaram dos 30. Morreram todos de formas estranhas. Aí aparece um modelo de mão que ele conseguiu escapar do Jacobin. Aí ele fala que todos os atentados políticos dos últimos 200 anos envolvia a indústria da moda. Ela era meio que a culpada. A Matilda fala, não, nada a ver isso. Aí ele, ah, é? Vamos pensar aqui no Abraham Lincoln. Ele queria abolir a escravatura. Só que quem fazia as perucas, as roupas naquela época? Aí o Derek, o Jacobin. Aí ele fala, escravos, Derek, escravos. Daí ele tá lá explicando lá o negócio do Jacobin, que ele faz uma lavagem cerebral nos modelos, porque os modelos eles não têm meio que vontade própria, né? Eles só fazem o que as pessoas mandam. Daí chegam as pessoas lá atirando em tudo, aí atira nesse modelo. E esse modelo, ele tem uma máquina assim de vidro, um negócio de vidro em volta da mão, que é para preservar a mão dele. Aí o Derek tá lá, não morra, não sei o quê. Aí ele fala, boa sorte, Derek. Eu já gostava muito da Blue Steel e tenho certeza que a Magnum vai arrasar. Ele não fala com essas palavras. O Derek, na hora de correr, ele pisa em cima do negócio da mão do cara e quebra esse negócio. Daí eles precisam urgentemente de lugar para se esconder. Aí eles pensam, qual é o último lugar que eles pensariam que eu me esconderia? Aí aparece uma propaganda do Hansel, aí eles têm a ideia, eles vão pra casa do Hansel. Aí a Matilda meio que explica a situação, o Hansel tipo, tá, mas tenho coisas pra resolver antes com esse aí. Aí eles meio que se resolvem ali e viram amigos. Aí eles estão tomando um chá estranho, os três, e aí eles começam a conversar. O Hansel pergunta, Matilda, por que você odeia tanto modelos? Ela responde, modelos são vaidosos, estúpidos e narcisistas. O Hansel, concordo. Mas o que você acha de modelos masculinos? Comédia estadunidense não consegue ficar 5 minutos sem ofender alguma minoria. A partir daqui, eu esqueci de terminar o roteiro, então vamos ter que ir só pela minha memória. Minha memória é horrível, mas eu lembro mais ou menos, eu acho. Meio que a Matilda descobre que o empresário do Derek, ele tem uma pasta no computador dele que meio que prova tudo que o Jacobin já fez, né? Todos os negócios envolvendo os modelos, assassinatos. Se caso um dia incriminasse ele ia incriminar todo mundo logo, o cara é esperto. Daí já tá no dia do evento lá, que vai ter o primeiro-ministro. E a Matilda tá ocupada fazendo alguma coisa e bota o Hansel e o Derek pra ir atrás desse computador pra pegar as provas. Só que aí, os dois macacos, de forma mais literal possível falando, porque é uma referência de Uma Odisseia no Espaço, os macacos, eles não sabem mexer no computador, aí eles ficam batendo no computador, aí eles acabam não conseguindo pegar esse negócio, e o Derek tem que ir, porque ele fala que ele nunca se atrasou para uma passarela. Aí arrumam ele desse jeito aqui, com essa maquiagem. Na verdade, a maquiagem dele é um pouco azul, só que eu não tinha sombra azul, não tinha nada azul. Então a minha tá meio verde, mas é praticamente isso aqui, ó. Dá pra pegar o conceito? Aí ele tá lá na passarela, a Matilda tá tentando descobrir qual é a chavinha que roda assim na cabeça deles pra eles atacar o primeiro-ministro. Daí, da forma menos roteiro possível, ela descobre que é pelo som chamado Relax. O Derek tá lá desfilando e o primeiro-ministro tá tipo assim, ó, na frente assim da passarela. Daí começa a tocar a música.
Aí ele faz acrobacia, ele luta, enfim, ele fica doido, né? Quando a música toca. Aí o Renzel consegue ir lá no DJ, aí fica uma hora toca, uma hora para, uma hora toca. E nisso o Derek vai indo também. Uma hora ele para, fica desfilando normal, outra hora ele quer atacar o ministro. Para, ataca o ministro, para, ataca o ministro. Daí chega uma hora que ele fica muito perto assim da cabeça do ministro, aí o Renzel consegue coisar de vez a música. Só que aí começa a surgir um monte de segurança falando, ele tentou matar o ministro. Aí a Matilda aparece aí fala, não foi isso, o cara tentou... Foi assim mesmo? Aí, não, Jacobin, ele fez uma lavagem cerebral nos modelos e não sei o que. Tá, aí vira uma confusão lá, aí o Jacobin, ele sobe no palco, ele fica gritando, não, eu sou o maior cara, eu tenho tudo, Derek Zoolander não tem nada. Blue Steel, Ferrari, La Tigre, é tudo o mesmo rosto. Vocês nunca perceberam? Aí o Derek sentiu. Aí, enquanto isso, o Jacobin, ele tirou uma shuriken em formato de M e tá pra jogar lá no ministro. Aí o Derek, uma cara? Um rosto? Eu acho que não. Daí ele entra na frente lá da shuriken. Aí na hora que a shuriken vai chegar perto dele, ele revela a Magnum. E esse momento, vou até largar o microfone aqui. É simplesmente cinema. Absolutamente cinema. Todo mundo, como é lindo. Eu esperei a vida inteira por isso. Aí todo mundo grita feliz, comemorando. Aí o pai dele, lá da cidadezinha dele, fala, esse é meu filho. Daí todo mundo comemora, ele abraça a Matilda, ele e a Matilda se beijam. I love that kid. Dumb as a stump, but I love him. Aí corta para um tempo depois, tá lá em pé. O Centro Derek Zoolander para crianças que não sabem ler e querem fazer outras coisas também. Tudo dá certo, o Renzo até dá aula lá nesse centro. E aí ele e a Matilda tem um filho. Ele tá lá com o filho dele, a Matilda. Aí a Matilda fala, amor, ele fez a primeira pose. Aí ele, deixa o papai ver. Aí o bebê, igualzinho o pai. E esse foi Zoolander. Enfim, esse foi Zoolander, simplesmente o melhor filme de Hollywood. Não tem Martin Scorsese que bata de frente, não tem Christopher Nolan que bata de frente, não tem Stanley Kubrick que não bate de frente. Simplesmente Zoolander. Esse filme é um filme muito doido, né? É um filme estranho, mas é engraçadinho em certos pontos. Eu adorei todas as caras. Toda vez que ele falava algo e fazia cara, eu ria. Eu confesso, eu ria. É um filme besterol americano que me divertiu, vou ter que falar. E acho que foi isso por hoje. Se você gostou, deixa um like, se inscreva, porque isso ajuda muito o canal. Eu vou trazer mais filmes. Se você quiser pedir um filme para eu trazer aqui, você pode falar nos comentários, recomendar. Compartilhe o filme se você gostou, isso também ajuda muito o canal. Em breve voltarei. E acho que é só. Um beijo para todos vocês e até a próxima.